foi o Carlinhos, também pelo Instagram. Professor Arilton Oliveira, minha pergunta é a seguinte: em Lucas 1, 46 e 47, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Por acaso, a alma e espírito são coisas diferentes? De acordo com esse texto? Quem mandou foi o Carlos, ele é de Quixeré, professor Arilton. E aí? Obrigado, Carlinhos, pela sua pergunta, pela sua participação. Sem dúvida, esse é um texto muito interessante. Agora, quando a Bíblia fala em alma e espírito, nós temos que entender uma coisa. Hoje, no conhecimento religioso, principalmente no Brasil, tem muita coisa mesclada com filosofia do que teologia, E aqui está o professor Rodrigo, que é filósofo, vai saber muito mais bem nessa matéria do que eu, mas hoje nós conhecemos bem essa dicotomia platônica, que se ensina, e você aprende aí, mesmo nos ciclos religiosos, de que você tem uma alma. Mas aí as pessoas começam a entender que nós somos um corpo, que temos uma alma, e a fazer essa separação. Bom, esse dualismo nasceu com Platão, um dos filósofos da Grécia, lá anterior a Cristo, eu acho que 4º, 5º século, por aí, antes de Cristo. Mas essa dicotomia, ela não é teológica, ela é apenas filosófica. Se você for para Gênesis, logo no capítulo 2, lá vai dizer claramente de que Deus, ele ao formar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Essa história de que a alma é boa, o corpo é mau e por ocasião da morte a alma se liberta do corpo, isso é filosofia platônica, isso não é teologia. Se você for, por exemplo, aqui para o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aqui, por exemplo, tem o verso 23, onde ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai usar várias vezes essa expressão, como ele usou aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde ele fala do espírito, alma e corpo. Mas a ênfase de Paulo é que nós somos um ser tridimensional, porque nós temos uma mente que pensa, que raciocina, nós temos um espírito que se relaciona com Deus e nós também temos um aspecto físico. Então são essas 3 dimensões que Paulo está dando ênfase em vários dos seus escritos. Mas a ideia de que nós temos uma separação de corpo e alma, ela não é bíblica. Então quando Maria no seu cântico, ela louva a Deus e ela menciona espírito e menciona alma, o significado é, com todo o ser dela, ela estava louvando a Deus. Posso completar só uma coisa bem rápida aqui, Tito? Claro, professor. É interessante também essa pergunta, porque ela faz parte do Cântico de Maria, e é bom você em casa entender um pouquinho o processo da poesia hebraica, da poesia dos judeus. Poesia no Brasil é marcada por rima, por métrica. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Esparra-rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. É rima. Eles não tinham a ideia de rima. As poesias, os cânticos eram feitas em forma de paralelismo. Paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim: a menina é inteligente e bonita. Uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Ou também poderia ser de maneira antagônica. Os ricos serão humilhados, os pobres serão exaltados. E se você olhar, é justamente essa forma poética do hebraico que Maria usa. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra no meu Deus. Ela está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então, nesse sentido, alma e espírito aqui são sinônimos, confirmando o que o pastor Arilton falou. Aí ela vai continuando, por exemplo: encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Então todo o Cântico de Maria segue um estilo de poesia típico do Antigo Testamento. E por esse estilo, alma e espírito aqui são paralelismos. É a mesma coisa que ela está falando com 2 frases diferentes. E tem uma coisa interessante também, que quando a gente analisa a palavra espírito, ela tem vários significados na amplo Bíblia, significado, alma e espírito. Alma e espírito. Por exemplo, espírito pode significar Espírito Santo, pode significar espírito do mal que se apossou de alguém, e no sentido também espiritual, alguém que vive uma vida espiritual. Então Maria, nesse caso, ela diz o seguinte: toda a minha vida espiritual, todo o meu
como o pastor Arilton mesmo mencionou, né? Toda a minha vida, tudo que eu tenho, todo o meu ser. Então, cada contexto, a gente pode entender as palavras, tanto alma quanto espírito, dentro da realidade que ele apresenta ali, né? Nesse caso específico, não se refere ao Espírito Santo, não se refere, obviamente, ao espírito do mal, mas se refere ao ser, todo o ser e o complemento que Maria tem nesse momento. Aqui tem um texto, ó, Atos 2:27, que mostra que a alma pode ter esse significado de um pronome pessoal mesmo, né? Uma referência à própria pessoa, né? Então diz assim, ó, porque não deixarás minha alma na morte, não vai deixar eu mesmo na morte. Então é Maria que está dizendo essa mesma coisa aqui, ó. Eu engrandeço ao Senhor, eu louvo a Ele. Então é uma referência a ela mesma. Então a alma tem um significado primário de ser vivo, mas é amplo o significado, até por pronomes pessoais, né? Pode ser trazido do termo, né? E eu destaco que você vê um texto que por muitos é usado para mostrar ou para tentar convencer de que existe alma e espírito. Quando a gente estuda a Bíblia e entende, por exemplo, a questão da poesia, a gente vê que é o contrário. Que ele, pelo contrário, reforça a ideia de que ambos são um, né? Quando a gente se aprofunda, a gente não só desmente, mas a gente encontra a verdade. É verdade. Muito bem.